enfim, autossugestões. Mas então a gente pode dizer de que existe evidência e eficácia em alguns tipos de visualização mental. Nem tudo é picaretagem por aí. Sim, existe. Inclusive, tem protocolos de treinamento científico, como o PET-Lab. Você tem treinamento motivacional geral, motivacional específico, treinamento cognitivo, imaginário cognitivo geral específico, que aí eles devem ser conduzidos. Aí tem que deixar bem claro para o pessoal que está assistindo que é psicólogo que faz isso. Perfeito. Né? Então, perfeito. assim, o profissional de educação física não tem essa formação para isso, médico de esporte também não. Sim. Então, assim, são psicólogos que devem conduzir isso. Então, existem protocolos, existem ferramentas que podem ser utilizadas para fazer esse treinamento imaginário. E aí, dentro do treinamento imaginário, que alguns chamam de mentalização, você tem várias técnicas, né? O Mindfulness é uma delas. Não é a única, mas é uma delas para regular a emoção. Existem outras, até mesmo trabalhos com biofeedback, enfim, que você consegue potencializar habilidades de controle emocional, habilidades percepto-cognitivas, habilidades mentais, que os atletas vão utilizar isso durante situações de pressão. Né? Perfeito. Os grandes atletas do mundo, não só no futebol, são raras exceções que eles não fazem esse tipo de treinamento. Mesmo às vezes, tem atleta que faz isso sem ter necessariamente um acompanhamento de um psicólogo. Eu vou dar exemplo do Michael Phelps. O Phelps, que foi talvez o maior atleta de todos os tempos da Olimpíada, né? Era um cara que ele o tempo inteiro fazia visualização mental. Sim. E essa visualização sempre pensando em aspectos positivos. Nunca o Phelps pensava ou criava imagens mentais em ele tendo derrota. Sim, e aí volta naquela questão da mentalização que eu comentei no início aqui do podcast. O brasileiro, ele sempre já entra achando que ele vai perder. Perfeito. E eu vou dar o exemplo da ginástica. Você que acompanhou a ginástica durante uns anos, a gente tinha alguns dos maiores atletas do mundo da ginástica. Mas que chegava em Olimpíada, teve até o caso da Jade Barbosa, que entrou chorando. Sim. Não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. E o Diego Hipólito é a mesma coisa, né? O Diego Hipólito é um dos maiores atletas do mundo. Quando teve a Olimpíada, não lembro agora se foi em Pequim ou se foi em Londres, ele acabou tendo um erro, caiu, né, no solo, e ele tinha sido, acho que, campeão mundial no ano anterior. E aí, porque volta a falar, mais medo de perder Sim. ou medo de errar do que vontade de vencer. Perfeito. Né? Então, isso entra nas técnicas de mentalização, de como que o atleta encara aquele tipo de situação. E aí, quem gerencia, quem regula isso é o cérebro. O cérebro. Né? E aí, trazendo essa mesma analogia para o futebol, o caso do Endrick contra a Noruega. Né? Ele dificilmente perderia um gol daquele ali se não fosse um jogo decisivo como era o jogo da Noruega e num contexto que o Brasil estava perdendo o jogo. Sim. Naquele momento estava 1-0 para a Noruega. E o Mindfulness, você citou que o Holland, ele pratica também, né? Sim. Isso é um tema que eu gosto bastante, que foi um tema de pesquisa meu na pós-graduação em neurociências pela UFMG. Eu fui orientado pelo Ramon Cosenza, ele é um professor aposentado hoje lá do ICB, mas que ele começou a focar o estudo dele mais recentemente no Mindfulness. E a gente buscou entender os aspectos neurobiológicos, tanto da meditação quanto da hipnose também. Mas a gente vê justamente essas áreas de controle executivo, de função executiva sendo treinadas com Mindfulness também, né? Porque, querendo ou não, o Mindfulness, a ideia dele ali de estar atento, é você treinando o tempo inteiro sua memória de trabalho, a sua capacidade de direcionar a tua atenção para o agora, vai fortalecendo o córtex pré-frontal, as suas projeções para o sistema límbico. Então, com isso, talvez um treino constante de Mindfulness permitiria que o sistema límbico ele não tomasse tanta conta da pessoa ali no momento decisivo, como foi com o Endrick ali, por exemplo. Perfeito. E aí vou trazer um pouquinho de ciência, não vou ficar citando autores, cientistas, mas assim, existem estudos mostrando que técnicas de treinamento imaginário, como o caso do Mindfulness, mesmo a pessoa estando parada, mas ela mentalizando, se a gente coloca eletrodos de eletromiografia que mensura a atividade neuroelétrica do músculo, os estudos mostram que você tem contrações musculares, claro que menor em intensidade, quando você visualiza movimentos na prática. Da mesma maneira, estudos que botaram fita de cardiofrequencímetro, a mensuração de frequência cardíaca, ou seja, medidas hemodinâmicas, que há um aumento da frequência cardíaca quando a gente se imagina fazendo um exercício físico. Legal, né? Então, legal. o nosso cérebro é capaz de gerar respostas autonômicas ou gerar respostas neurofisiológicas de forma não exatamente igual, mas uma forma próxima do real quando comparado ao exercício físico. Né? Inclusive, alguns atletas que estão lesionados, né? Um exemplo, o Neuer, um goleiro da Alemanha, há um tempo atrás ele quebrou a perna esquiando,
ele, durante todo esse processo de recuperação, em vez de fazer só a reabilitação osteomiarticular, ele também fazia treinamentos de mindfulness, ele fazia treinamento visomotor com bola de tênis, com LED light, para poder estimular áreas cerebrais que seriam utilizadas para a prática esportiva dele. Sim, Né? Então, o cérebro ele é capaz, ele sofre o que a gente chama de neuroplasticidade, Perfeito. mesmo fazendo mentalização. Sim, e no Brasil sim. isso não é algo muito comum. Então, tu fala, tem a questão cultural, tem a questão do acesso à informação, né? Embora a informação exista, a ciência está na língua inglesa, o nosso país não é um país bilíngue, né? E aí muitos profissionais que estão na prática não conseguem traduzir ciência na prática, e quando você vai ver, a maior parte dos atletas brasileiros às vezes desconhecem ou não dão credibilidade para esse tipo de técnica de treinamento. Sim, sim. E às vezes pode até acabar se vinculando a práticas que nem tem respaldo nenhum, né? Até porque, justamente pelo Brasil não ser bilíngue, talvez seja um motivo a mais pelo qual as pessoas caem tanto em pseudociências por aí, né? A gente não consegue traduzir a literatura científica real, isso fica mais para dentro da universidade, não chega no público. É interessante falar sobre isso, porque muito provavelmente tanto Holland, Messi, esses grandes atletas têm esse tipo de hábito, né? Durante o jogo, estava reparando muito como é que o Holland tem uma forma de jogar que, para mim, não sei se vai concordar, parece um pouco com o Messi, no sentido de que ele vai andando, parece que ele não está nem aí para o jogo. Ele fica andando lentamente, ele parece que ele está caminhando, parece que ele nem está com vontade de jogar, mas provavelmente ele está arquitetando tudo ali. Na hora que a bola chega, ele sabe exatamente o que ele tem para fazer. Essa forma de jogar, assim, tem um motivo específico para isso? Tem. Basicamente, ele economiza energia, já imaginando as possibilidades para acontecer, e ele já se posiciona em espaços de campo que facilita ele para poder realizar a ação que ele precisa fazer. Perfeito. Então, se você olhar historicamente os grandes atletas de futebol, eles jogavam assim. Sim. Né? Então, o Messi, você falou do Haaland, o Kevin De Bruyne, que eu particularmente sou um grande fã, inclusive está tendo um jogo dele agora, né? Bélgica e Espanha. No Brasil, o Ronaldinho Gaúcho era um pouco assim também, né? Romário, Perfeito. Ronaldo Fenômeno. Então, assim, não eram jogadores... Se você pegar as distâncias percorridas num jogo desses jogadores, eles não corriam 10 quilômetros. Se você pegar outros jogadores, até mesmo a seleção brasileira, no meio de campo, os caras correm 12, 13, 14 quilômetros no jogo. Então, é meio que uma economia de energia. E aí, na prática, o pessoal chama de encontrar os atalhos de campo. Isso é uma coincidência? Não, isso é treinável. Isso é uma habilidade percepto-cognitiva do cara entender o contexto do jogo, saber se posicionar de tal jogo, economizar energia a ponto dele conseguir atacar, né, ou dar pequenos sprints em curto espaço, né, e ele conseguir ter uma boa execução, uma boa tomada de decisão, um bom desfecho da jogada. Perfeito, perfeito. Eu lembro durante o jogo do Brasil e Noruega que ali no primeiro tempo, eu estava até com aquela percepção, como você falou, o Brasil não jogou mal ali o tempo inteiro. Tiveram jogadas, tiveram lances. Eu tinha assistido os jogos da Argentina, da Espanha. Eu falei assim, cara, o Brasil tem chance, hein? Quem sabe a gente pode conseguir levar o Hexa. Eu não estava tão confiante, mas depois que eu vi a movimentação... Mas é aquilo, o Brasil estava criando, mas no momento decisivo não conseguia fazer a coisa certa. E ali, do contrário da Noruega, às vezes em poucos lances decisivos que tem, matou a jogada. Eu tenho percebido muito esse padrão, assim, às vezes, tanto na seleção, times brasileiros. E existe uma lógica neurocientífica por trás disso também, né? Ali, às vezes, existe um desespero, existe uma movimentação aumentada, só que o momento decisivo mesmo trava. Você sente que ali é o momento que a pessoa chega na frente do gol, é o momento onde a maior pressão aparece? Exatamente. E não era para ser, né? Se você parar para pensar, os atacantes, né, sejam pontas, centroavantes, segundo atacante, eles eram para ser frios dentro da área. Sim. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem esses jogadores, né, pelo menos jogando pela seleção brasileira, que consigam resolver um jogo nesse sentido. Talvez com exceção do Neymar, né? Então, por exemplo, se você pegar o Vinícius Júnior, ele no Real Madrid já foi melhor do mundo, já ganhou, se não me engano, acho que foram 2 ou 3 UEFA Champions League. Então, assim, ele já ganhou tudo que ele poderia ganhar pelo Real Madrid, né? E ele, desde a época do Ancelotti até agora com o Arbeloa, ele é indiscutivelmente titular, né? Sim. E na seleção brasileira, você vê que ele não consegue ter esse mesmo rendimento, embora na Copa ele estava jogando bem, só que ele...
assim, jogou contra 3 equipes, tirando Marrocos, né, que eram equipes medianas para baixo, né? Então a gente enfrentou a Escócia, enfrentamos o Haiti e nos 16 avos de final a gente enfrentou o Japão, que assim, por mais que tenha melhorado, não é nenhuma uma equipe das principais equipes mundiais. E parece que os jogadores os brasileiros especificamente, quando chega no gol, né, na cara do gol, quando tem a chance, acho que eles ficam tão ansiosos. É difícil mensurar, mas assim, a impressão que dá é que eles ficam muito ansiosos e as emoções acabam sendo mais afloradas, né? Sim. E acabam impedindo ali decisões corretas. E decisões corretas, tu fala, não, a decisão de fazer o gol é a correta, mas decisões no sentido como é que ele vai finalizar a jogada, Perfeito. né? Como é que vai ser a habilidade técnica que ele vai utilizar para poder finalizar, como é que ele vai tirar do goleiro, como é que ele vai fazer isso. Então, assim, se você pegar o próprio Bruno Guimarães, ele já chegou a cobrar alguns pênaltis, não pela seleção brasileira, lá pelo Newcastle. Ele não perdia pênalti assim. Sim. Se você pegar o exemplo do Endrick, o Endrick na última temporada no Lyon, cara a cara ali, ele não perdia gol daquele jeito. Tava sendo matador também. Ali. Exatamente. Se você pegar o próprio... Esqueci o nome do... Matheus Cunha, né, que estava jogando pelo Manchester United, em algumas situações também ele não perdia aqueles gols ali. Então, a camisa da seleção brasileira tem um peso muito forte. Sim. Né? E esse peso é fácil a gente que está de fora olhar e criticar, mas a hora que está dentro de uma Copa do Mundo, com a pressão de 24 anos, 24 anos sem o título, né? Mundial, e enfim, é muito complicado. Né? E levando esse contexto todo de Copa do Mundo, o próprio contexto cultural do Brasil hoje, e a pressão que acontece no cérebro desses atletas, existiu muita discussão sobre a escolha do batedor do pênalti. Né? Claro que o próprio Ancelotti disse que foi feito todo um estudo antes, estatístico, mas olhando assim do ponto de vista neurobiológico, científico, você como estudante da área, o que você diria sobre essa decisão? Existe um atleta certo para se escolher num momento como esse? Claro, para você, assim, qual seria a sua escolha e com base em quê? Para quem cobraria um pênalti num momento tão decisivo assim? Bom, eu não sou nenhum especialista em futebol, né? Eu trabalho com neurociência, trabalho com cérebro desempenho. Sim. Na minha visão, minha humilde visão, deveria ser o atleta que se sente melhor para bater. Então você tem lá as opções, os caras que cobram o melhor pênalti. Vamos supor, você lista lá os 5 melhores. Chega na hora, é o cara que está mais confiante. Perfeito. Então, por exemplo, por mais que a determinação do Ancelotti tenha sido o Bruno Guimarães, nitidamente ele emocionalmente não estava ali em melhores condições para cobrar aquele pênalti. Né? Só quem não assistiu, olha de novo lá o pênalti, vê o semblante do rosto dele. Sim. Ele não olha para o goleiro, ele o tempo inteiro olhando para a bola. Né? É diferente do Neymar no segundo tempo, o tempo inteiro olhando para o goleiro, enfim. Então, assim, emocionalmente, quando um jogador não está confiante, não cobra. E aí, assim, dos 5 ali na minha visão que poderia cobrar daquele pênalti, você tinha o Vinícius Júnior, que dos que estavam em campo, provavelmente, tecnicamente, era o melhor. Sim. Não sei se ele estava preparado emocionalmente, tanto é que ele, sem pestanejar, ele entrega a bola na mão do Bruno Guimarães. Se fosse um jogador, né, rebelde há uns anos atrás, provavelmente falou, não, deixa que eu cobro. Perfeito. Até o Romário, recentemente, agora fez uma fala polêmica, falou assim, na minha época, assim, se mandasse o Dunga bater, eu tiro a bola da quem cobra que sou eu, peixe. O Ronaldo Fenômeno faria a mesma coisa. Né? A gente tinha jogadores, Ronaldinho Gaúcho, etc. E, claro, você tem que respeitar ali o treinador, mas acho que em momentos ali, 0-0, né? Pênalti decisivo, enfim. Na minha visão, o cara que tiver mais confiante, que tecnicamente seja bom para cobrar o pênalti. Tanto é que no segundo tempo, eu não lembro agora se quando o Neymar foi cobrar o pênalti, se o Bruno Guimarães, acho que ele já tinha saído, se eu não me engano. Eu também não estou lembrado. Eu não estou recordado. Agora, se ele estava em campo, a pergunta é, por que então o Bruno Guimarães não cobrou? E foi o Neymar. Mas eu acho que ele já tinha saído. Sim. De qualquer maneira, o Neymar não era o titular. O Vinícius Júnior estava em campo. Sim. Por que o Vinícius Júnior não foi cobrar aquele pênalti? Você vê que ninguém questionou nada. A hora que o Neymar pega a bola, fala, deixa ele cobrar. Entendeu? Então, porque assim, muita gente ainda questiona, ainda fala até hoje, principalmente comentarista, pênalti é loteria. Não. Tanto para o batedor quanto para o goleiro. Existem vários estudos mostrando que a posição de quadril, posição de pé e posição de tronco determinam quase que 90% do lado onde o jogador vai bater.
Entendi. Aí muita gente fala assim, então por que o pessoal não consegue pegar o pênalti do Neymar? O Neymar desloca o goleiro. Então o Neymar espera o último movimento do goleiro e ele bota a posição do pé de apoio lá e ele vira o pé para onde que ele vai bater. Quem é goleiro, não consegue, tanto é que ele não cobra forte, não cobra no ângulo, no canto, ele só desloca o goleiro. Perfeito. Então é por isso que o Neymar, indiscutivelmente nos últimos anos, é o melhor batedor de pênalti do mundo. Inclusive ele ensinou o Messi a bater pênalti. Sim, eu já vi. O Messi já deu entrevista já, o Messi já confirmou isso já. Perfeito. Então assim, isso como eu volto a falar, é treinável, isso faz parte do que a gente estava conversando nisso do podcast, do cérebro de alta performance, né? Envolve controle emocional, envolve busca visual, envolve antecipação, tomada de decisão e habilidade técnica. Tudo isso é controlado por diferentes sistemas de áreas cerebrais. Maravilha, maravilha. Então, um pouquinho de rebeldia ali poderia fazer bem também para a seleção brasileira. Talvez, a gente nunca vai saber, mas eu acho que